Bom, eu me chamo Ayrton e eu sou bolsista do PET desde maio do ano passado. E, bom, eu queria falar de um problema hoje, que se chama problema da aranha. Então, basicamente, a gente tem 8 fios, que são do fio A até o fio H, que a gente vai chamar de fios de suporte. E vai ter uma aranha, que ela vai se mover por esses fios para poder formar a teia dela. Ela vai começar no fio A, depois ela vai se mover para o fio B, para o fio C e assim em diante. E, bom, continuar movendo pelos fios. E a gente vai contar quantas vezes ela se moveu. Por isso que no fio A, a gente vai ter o número zero, porque aqui ela não se moveu ainda. Quando ela se mover pela primeira vez para o fio B, a gente vai contar 1, depois ela vai se mover para o fio C, a gente vai contar 2, e assim vai. Até o número 19, que vai estar sobre o fio D. Bom, uma pergunta que a gente pode fazer é sobre qual desses fios a aranha vai estar quando ela estiver no número 23. Bom, aqui a gente tem uma tabela. Essa tabela é para facilitar o problema. A gente tem aqui todos os fios, do A até o H, e aqui a gente pode visualizar mais fácil qual número está em qual fio. Bom, aqui não é difícil, né? Se a gente continuar contando, não é difícil ver que o fio 23, o número 23 vai estar sobre o fio H. Essa pergunta não é tão difícil de ser respondida, mas uma outra pergunta mais interessante que a gente pode se fazer é sobre qual fio vai estar o número 218. Bom, a gente poderia fazer da mesma forma, né? Só que daria um pouco de trabalho. Então a ideia é tentar pensar numa forma mais simples de se fazer isso. Bom, então se vocês quiserem pausar o vídeo para pensar um pouco, essa é a hora, que agora eu vou continuar falando. Bom, assim, obviamente, se a gente continuar preenchendo a tabela, uma hora a gente vai chegar no 218. Então, é saber sobre qual fio de suporte ele vai estar. Tem uma coisa muito interessante que todos esses números têm em comum. Bom, por exemplo, se a gente pegar o 19, a gente pode começar no 3, que é o primeiro número que está no fio D, somar 8, a gente vai chegar no 11, somar 8, a gente vai chegar no 19. Isso vale para todos os números, porque como a nossa tabela tem 8 colunas, se a gente começar num número qualquer, para a gente chegar no número logo abaixo, a aranha teve que se mover 8 vezes. Por causa disso, o número que está logo abaixo é 8 vezes o número que está acima. Então, a ideia é a gente achar um número de 0 a 7, que a gente pode somar 8 vezes o suficiente a esse número e chegar no 218. Por exemplo, se a gente estivesse interessado no 30, a gente poderia visualizar que a gente pode começar no 6, soma 8 chega no 14, soma 8 chega no 22, soma 8 a gente vai chegar no 30. Então, olha só, vamos ver o que acontece se a gente dividir 218 por 8. A gente pode fazer aquele algoritmo da divisão de sempre. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 16, sobra 5, desce 8, aqui vai ficar 7, vai dar 56. Então, essa divisão vai deixar resto 2. E, se vocês se lembrarem, isso aqui é basicamente o que a gente está procurando. Por quê? Porque se a gente pegar o 8, multiplicar por 27 e somar com 2, a gente vai chegar no 218. Ou seja, 218 ele é 2 mais 27 vezes o 8. Isso é justamente o que a gente queria. Se a gente começar no 2 e somar o 8 27 vezes, a gente chega no 218. Então, não é tão difícil verificar que o 218 vai estar na coluna do número 2, que é a coluna C. E outra coisa que a gente pode visualizar com isso, né, é que todos os números que estão na mesma coluna, eles deixam o mesmo resto na divisão por 8. Por exemplo, o 10 e o 18 deixam o resto 2 na divisão por 8. O 13 e o 21, eles deixam o resto 5 na divisão por 8. E todos eles estão na mesma coluna, e isso vale para todos por conta dessa divisão com o resto aqui. Então, olha só, pensando nisso, eu quero definir o que seria uma congruência modular. Bom, uma congruência modular ela é basicamente uma relação entre dois números que é mediada por um terceiro número, todos inteiros. Por exemplo, a gente diz que o número A e B eles são congruentes em relação a um terceiro número, que a gente pode chamar de M, se quando a gente dividir A e B por M, ambos vão deixar o mesmo resto. Essa aqui é a anotação, a gente diz que A é congruente a B módulo M. A gente escreve assim. Por exemplo, o 16, se a gente fizer a divisão de 16 por 7, a gente vai ver que ele deixa resto 2. E se a gente fizer a divisão de 9 por 7,
também vai deixar resto 2. Ou seja, o 16 e o 9 eles são congruentes no módulo 7. Bom, pensando nisso, né, e olhando a tabela, se a gente voltar aqui na nossa tabela, que é basicamente uma congruência módulo 8, vocês podem ver que congruências estão intimamente relacionadas a ciclos. Por quê? Porque a gente começa, bom, no zero, né? A gente vai até o 7 e depois volta. Depois a gente vai até o 15, depois volta e consegue colocar todos esses números em caixinhas, em 8 caixinhas no caso. Então, congruências estão intimamente relacionadas a ciclos. E eu queria terminar esse vídeo com uma pergunta, que é perguntar quais ciclos vocês conhecem. Aqui nos desenhos tem 2, mas se vocês quiserem pensar em mais, então é isso.